Kanami, um estudante do segundo ano do ensino médio, estava relaxando e navegando em seu telefone, procurando comprar uma motocicleta quando seu amigo próximo Shinozuka de repente correu até ele, mostrando uma foto de um fenômeno estranho se espalhando por Shibuya. A imagem mostrava numerosos buracos em forma de quadrado que lembravam silhuetas humanas que supostamente estavam aparecendo com frequência crescente em ruas movimentadas. A atmosfera na sala de aula ficou tensa quando o colega deles, Kyoda, entrou abruptamente, perguntando ansiosamente sobre a presença de Hamada naquele dia. Ao saber que Hamada estava ausente, ele demonstrou preocupação evidente, enquanto Kanami de repente se lembrou de ter recebido uma mensagem de Hamada na noite anterior. Quando ele abriu a mensagem, descobriu que continha um link para um aplicativo chamado Darwin's Game. Enquanto ainda estava confuso, Hamada apareceu para avisá-lo, tentando impedir Kanami de interagir com o jogo, mas Kanami acidentalmente tocou na tela. Imediatamente, uma estranha criatura semelhante a uma cobra emergiu do telefone, mordeu o pescoço de Kanami, fazendo-o levantar-se em pânico antes de desabar instantaneamente no chão da sala de aula. Quando recuperou a consciência, Kanami foi convidado por Kyoda para se encontrar naquela noite para saber mais sobre o Darwin's Game. Ainda chocado com o que havia acontecido, ele decidiu tirar o dia de folga da escola e voltou para casa em um estado de pensamentos confusos. Enquanto viajava de trem, o aplicativo Darwin's Game de repente exibiu um convite duplo. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o sistema automaticamente o emparelhou com um jogador usando o apelido Panda. Surpreendentemente, a pessoa sentada em frente a ele no trem era justamente esse oponente. O homem imediatamente sacou uma faca e atacou, forçando Kanami a fugir, saindo do trem e correndo para a rua lotada para escapar. Embora ele tenha encontrado uma delegacia para buscar ajuda, o policial lá foi morto por Panda bem diante de seus olhos. Nesta situação desesperada, Kyoda apareceu carregando uma besta para resgatar seu amigo. Apesar de ser atingido por uma flecha, Panda conseguiu usar sua habilidade de invisibilidade para se aproximar e ferir gravemente Kyoda. Enquanto o oponente cambaleava devido aos ferimentos, Kanami rapidamente ajudou Kyoda a escapar para um estacionamento próximo. Ao longo do caminho, Kyoda revelou que o que estava acontecendo fazia parte das brutais regras de sobrevivência do jogo de Darwin, onde os participantes são forçados a lutar até a morte para sobreviver. Os dois tentaram resistir no estacionamento. Kanami queria pedir ajuda, mas Kyoda explicou que o jogo não permite que os jogadores entrem em contato com o mundo exterior. Mais tarde, Panda os rastreou até o esconderijo. Sem outras opções, Kanami deixou Kyoda em um local seguro e desviou o assassino, levando-o a uma perseguição. De acordo com seu amigo, se ele conseguisse sobreviver até o tempo da partida expirar, ele venceria. Panda mais uma vez ficou invisível e avançou com sua faca, mas durante a perseguição, ele infelizmente tropeçou em um carro e caiu. Naquele momento, o tempo da partida acabou. O corpo do oponente começou a exibir estranhas formações cúbicas. Depois, gradualmente se desintegrou, com partes do corpo desaparecendo no nada. Em segundos, onde ele estava deitado, apareceu um buraco quadrado profundo idêntico aos que Shinozuka havia mostrado na foto no dia anterior. Panda foi, na verdade, quem matou Hamada anteriormente. Quando Hamada foi atacado, ele conseguiu enviar uma mensagem de socorro para Kanami, mas Kanami só a abriu na manhã seguinte, tornando tudo tarde demais. Retornando a Kyoda, Kanami descobriu que seu amigo também não havia sobrevivido, deixando apenas uma mensagem final, esperando que Kanami continuasse vivendo para superar o jogo. Naquele momento, Kanami recebeu uma nova mensagem de um jogador com o apelido Shuka, oferecendo-se para se encontrar em um armazém na área do porto se ele quisesse ajuda. Quando chegou, encontrou uma garota loira chamada Shuka. Ela admitiu que estava seguindo Kanami secretamente desde que ele entrou no Darwin's Game. Shuka exigiu que Kanami demonstrasse sua habilidade especial concedida pelo jogo, chamado de Sigil, mas Kanami não sabia nada sobre isso. Shuka explicou que um Sigil é uma habilidade especial única que cada jogador possui após ser mordido pela cobra no aplicativo. Normalmente, os jogadores podem ativar essa habilidade sem qualquer orientação. Embora o aplicativo inclua uma seção detalhando as informações do sigilo de cada indivíduo, a conta de Kanami mostrou um erro e não pôde ser identificada. Shuka decidiu testar o poder de Kanami, desafiando-o para uma partida de Darwin's Game. Seu sigilo permitia que ela controlasse correntes de ferro. Assim que o duelo começou, ela avançou, forçando Kanami a fugir por todo o armazém. Embora ele tivesse comprado uma arma para autodefesa antes de chegar, ele a deixou em casa com medo de problemas legais. Enquanto corria, ele de repente descobriu uma arma aparecendo em sua mão, possivelmente ativada por seu sigilo. Ele imediatamente usou-a para contra-atacar, forçando Shuka a desviar. Usando essa vantagem, Kanami criou uma armadilha destruindo o sistema elétrico. Então, emergiu da escuridão para subjugar seu oponente. Ele declarou que não queria matar ninguém a menos que fosse absolutamente necessário e ainda esperava que ambos pudessem sobreviver. Diante da determinação de Kanami, Shuka concordou em se render e, a partir daquele momento, o considerou o líder do grupo deles. Imediatamente após tudo se acalmar, Kanami desabou de exaustão no ombro da garota loira.
Quando a luz da manhã filtrou pelas frestas da janela, Kanami acordou lentamente e se encontrou no apartamento de Shuka, a garota loira que esteve com ele na batalha de vida ou morte no Darwin's Game na noite anterior. Depois do que aconteceu, Shuka propôs proativamente formar uma aliança com Kanami para melhor coordenar nas próximas batalhas. Apesar de alguma suspeita persistente, Kanami acenou em concordância com essa oferta bem-intencionada. No entanto, como seu nível ainda não havia alcançado B2, ele não podia liderar oficialmente um grupo. Portanto, o relacionamento deles permanecia temporariamente no nível de amizade dentro do sistema. Shuka passou a manhã explicando minuciosamente as características do jogo. Ela revelou que sempre que os jogadores vencem partidas, eles recebem uma certa quantidade de pontos. Esses pontos podem ser convertidos em moeda ou usados para comprar itens de suporte. Um dos itens mais úteis é chamado Abrigo, que permite aos jogadores se esconder temporariamente do sistema de pareamento por uma semana. Durante esse tempo, ninguém pode desafiá-los através do recurso automático, embora encontros diretos fora do jogo ainda sejam inevitáveis se encontrarem oponentes na vida real. Imediatamente depois, Kanami testou a função de conversão usando 10 pontos para trocar por dinheiro, com um resultado que o deixou atônito ao ver que a pequena quantidade de pontos se converteu em 1 milhão de ienes. Na manhã seguinte, Shuka combinou de encontrá-lo em outro local. Antes de sair, ela lembrou Kanami de manter o segredo absoluto sobre o Darwin's Game, pois qualquer divulgação de informações para pessoas de fora seria severamente punida pelo sistema. Por essa razão, jogadores veteranos costumavam usar o apelido D-Game em vez do nome completo do jogo. Esta reunião ocorreu em Shibuya, onde um evento raro, a caça ao tesouro, estava sendo realizado hoje, atraindo inúmeros jogadores de vários níveis. Eles chegaram rapidamente e aguardaram o horário de início. Enquanto esperava por Shuka, que tinha ido ao banheiro, Kanami aproveitou para navegar em seu telefone e verificar informações. De repente, um estranho correu e arrancou o dispositivo de sua mão, então sinalizou para Kanami segui-lo. Sem outra escolha, ele seguiu silenciosamente o estranho pela rua lotada, permanecendo vigilante. Quando eles entraram em um beco pequeno com poucos transeuntes, o homem loiro começou a fazer comentários sarcásticos, insinuando que Kanami tinha sido descuidado ao perder seu telefone, o item mais importante para qualquer um participando do D-Game. Segundo essa pessoa, deixar cair ou ter seu dispositivo roubado era equivalente a pôr fim ao seu destino neste jogo brutal. Depois de forçar Kanami a segui-lo em um beco estreito e isolado, o misterioso homem loiro finalmente revelou seu verdadeiro propósito. Ele não era um ladrão comum, mas um jogador experiente no Darwin's Game, pertencendo até a um grupo de alto escalão. Seu motivo para se aproximar de Kanami não era o telefone, mas a curiosidade. Ele queria verificar as capacidades de um novato que acabara de entrar nesta arena feroz, alguém que sobreviveu a um encontro com Shuka, uma guerreira lendária com o apelido de A Rainha Invicta, que nunca perdeu em nenhuma partida desde que entrou no jogo. Depois de esclarecer seu objetivo, o homem devolveu o telefone a Kanami e o desafiou para um duelo 1 a 1 para determinar suas habilidades relativas. Para Kanami, isso era uma ação sem sentido, pois ele não queria desperdiçar energia em batalhas sem propósito. No entanto, sua recusa não impediu a outra pessoa. Assim que Kanami mostrou não cooperação, o outro homem imediatamente desferiu um soco direto que o derrubou antes que ele pudesse reagir. Forçado a um canto sem outras opções, Kanami teve que revidar. Ele rapidamente convocou uma arma elétrica, um taser formado por sua própria habilidade de sigilo e avançou ativamente em direção ao desafiador. Embora a outra pessoa habilmente evitasse o ataque direto, ele descuidadamente permitiu que Kanami roubasse o telefone dele. Tendo assegurado a posse mais importante de seu oponente, Kanami usou-a como moeda de troca, ameaçando destruir o dispositivo se a pessoa à sua frente não encerrasse essa confrontação sem sentido. A situação inesperadamente se inverteu, colocando o jogador loiro na defensiva pela primeira vez. Justo quando as tensões atingiram seu ápice, Shuka apareceu de repente com um olhar vigilante nos olhos, forçando o oponente a recuar. Sem outra saída para a situação embaraçosa, o provocador não teve escolha a não ser se render. Depois de devolver o telefone ao seu legítimo dono, Kanami finalmente descobriu a identidade de seu oponente. Seu nome era Inukai, um membro da famosa organização de luta Danjo Boxing Club. Acontece que Inukai era apenas um estudante do ensino médio, um ano abaixo de Kanami, mas com habilidades de luta muito superiores às das pessoas normais. No momento antes que os três pudessem se recuperar desse confronto inesperado, o sistema do jogo de Darwin de repente iniciou um grande evento. Uma notificação apareceu, fazendo com que os três corpos brilhassem. Cubos luminosos apareceram ao redor deles e, num piscar de olhos, cada pessoa foi teletransportada para um local completamente desconhecido. Quando recuperou a consciência, Kanami se viu transportado para uma sala misteriosa onde a caça ao tesouro havia começado oficialmente. Enquanto Kanami foi teletransportado para uma sala estranha, Shuka apareceu no meio de uma rua principal.
Tudo ao redor parecia normal à primeira vista, mas a atmosfera rapidamente se tornou incomum. Os moradores locais que não tinham conexão com o jogo de Darwin, de repente perderam a consciência, seus olhos vazios como se estivessem sob controle externo. Sem qualquer aviso, todos simultaneamente se viraram e foram para casa, agindo como se estivessem hipnotizados por uma força invisível. Naquele momento, o telefone de Shuka vibrou. O ícone familiar da cobra apareceu na tela, emitindo uma voz fria e mecânica, começando a anunciar as regras de um evento completamente novo, uma variante especial chamada Batalha Real. Ao contrário das confrontações habituais, desta vez o jogo apresentou uma missão mais rigorosa. Todos os 31 jogadores participantes do evento foram informados de que a tarefa principal era coletar colares especiais espalhados pela cidade. Havia um total de 300 colares divididos em 7 tipos correspondentes a 7 níveis de pontos diferentes. Quanto mais raros, maior a recompensa. Os colares não eram simplesmente prêmios, mas também determinavam a sobrevivência. Qualquer um que não conseguisse coletar pelo menos 3 em 24 horas seria imediatamente eliminado pelo sistema. Os jogadores podiam usar as câmeras dos seus telefones ou mapas do sistema para localizar colares na área permitida, mas não podiam rastrear as posições de outros oponentes. Além disso, todos os movimentos eram restritos aos limites dos mapas do jogo. Aqueles que ultrapassassem o limite seriam tratados sem aviso. Assim que usou a câmera para escanear o ambiente do quarto para o qual havia sido teleportado, Kanami rapidamente descobriu um objeto escondido debaixo da cama. Um raro colar de rubi, valendo até 500 pontos, equivalente a 50 milhões de ienes quando convertido. Embora o evento tivesse acabado de começar, ele já tinha um início de sorte. No entanto, essa vantagem foi rapidamente atenuada quando Kanami percebeu que não estava sozinho no prédio. Cada andar mostrava sinais de atividade, sombras em movimento, o som de passos cuidadosos e portas se abrindo e fechando silenciosamente. Sentindo o perigo à espreita, Kanami imediatamente procurou sair desse lugar perigoso. Ele decidiu não usar o elevador por medo de alguém estar escondido em emboscada. Para se preparar para situações inesperadas, ele convocou uma pistola com sua habilidade de sigilo, e em seguida, moveu-se rapidamente pelas escadas de emergência. Quando ele chegou ao meio dos andares, encontrou outro jogador com o rosto escondido atrás de uma máscara preta, segurando um rifle em posição de pronto para disparar. Sem tempo para reagir, Kanami foi forçado a se virar e correr de volta. No entanto, todas as rotas de fuga estavam bloqueadas. Todas as saídas de emergência tinham sido bloqueadas por plantas estranhas crescendo densamente, barrando cada passo como se alguém as tivesse criado deliberadamente. Perseguido até um beco sem saída, sem outra saída, Kanami jogou fora o valioso colar que acabara de encontrar como uma troca, na esperança de salvar sua vida. Ao ver essa ação, o oponente mostrou desprezo e não se preocupou em disparar sua arma. Talvez, aos olhos do outro, Kanami fosse um covarde que não valia a pena gastar munição ou energia. Ele se virou e foi embora, deixando Kanami ali, ofegante no corredor escuro do jogo mortal que acabara de entrar em sua fase mais brutal. Enquanto continuava a encontrar seu caminho pelo estreito labirinto do prédio, Kanami inesperadamente encontrou uma pequena garota parada silenciosamente no corredor deserto. Embora estivesse apenas no ensino fundamental, Rainy, essa jovem garota, era uma jogadora veterana com habilidades superiores de análise tática e coleta de informações no jogo de Darwin. Entre os jogadores, ela era considerada um banco de dados vivo, sempre sabendo detalhes sobre as habilidades, comportamentos e histórico de batalhas da maioria dos oponentes participantes. Surpreendentemente, até Kanami, apesar de ter entrado no jogo recentemente, já estava no arquivo de dados que Rainy gerenciava. A situação agora se tornou extremamente tensa. A principal saída de emergência estava bloqueada por plantas mutantes crescendo densamente, forçando Kanami a considerar usar o elevador como último recurso. Enquanto ele se aproximava do elevador, uma cena horrível apareceu de repente. O cadáver do jogador armado com rifle que o havia caçado antes estava deitado imóvel dentro do elevador, envolto firmemente por cipós como um corpo sem alma. Estranhamente, o cadáver não havia desaparecido como de costume após a morte de um jogador. Isso fez Kanami sentir que algo extremamente errado estava acontecendo nos bastidores deste evento. Sem alternativa viável, Kanami propôs proativamente uma aliança com Rainy para trabalharem juntos na busca de uma rota de escape. Enquanto avançavam mais fundo no corredor cheio de perigos, Rainy compartilhou uma nova descoberta que ela acabara de analisar. A pessoa causando o fenômeno anormal das plantas no prédio era ninguém menos que um gamer perigoso com o apelido de The Flower Planter. De acordo com suas observações, esse oponente possuía um sigilo de controle de plantas de alto nível, permitindo-lhe criar vinhas capazes de constranger e controlar o comportamento dos alvos. Ao ouvir isso, Kanami começou a se preocupar. Ele hipotetizou que os jogadores que pareciam ter caído não foram realmente eliminados do jogo, mas mantidos em um estado vegetativo, tornando-se ferramentas a serviço do esquema do mentor.
Desenvolvimentos subsequentes rapidamente verificaram essa especulação. Indivíduos aparentemente sem mente atacaram novamente de repente, como marionetes sendo manipuladas em um jogo caçando os sobreviventes restantes. Toda a arquitetura do prédio parecia ter sido transformada em um labirinto mortal onde nenhum corredor era seguro. Uma possibilidade mais perigosa surgiu na mente de Kanami. Talvez todo o sistema de vigilância do prédio tivesse caído nas mãos do oponente. Se fosse verdade, cada movimento que ele e Reine faziam estava sob controle. Percebendo que a situação não podia continuar, Kanami tomou a decisão ousada de destruir todas as câmeras que apareciam em seu caminho. Embora essa ação aumentasse o risco de perseguição direta, ele ainda escolheu correr o risco para cortar a fonte de informação do inimigo. Na batalha de sobrevivência chamada Darwin's Game, a vida às vezes não pertence aos mais fortes, mas àqueles lúcidos o suficiente para tirar a vantagem do oponente mesmo na escuridão. Após habilmente evadir a perseguição de jogadores manipulados por poderes de controle de plantas, Kanami e Shuka rapidamente encontraram uma sala escondida no andar intermediário do arranha-céu, um lugar onde temporariamente escaparam da observação do oponente. Naquele espaço tenso e silencioso, Shuka não demorou a deduzir que a pessoa manipulando todas as vinhas era o florista, um jogador com habilidades extremamente perigosas de controle de plantas, provavelmente monitorando silenciosamente cada movimento deles através do sistema de vigilância instalado na sala de monitoramento do prédio. Percebendo que não podiam permanecer passivos por mais tempo, ela imediatamente elaborou uma estratégia ousada para forçar o oponente a se revelar diretamente. Ao utilizar granadas que ela havia comprado anteriormente através do recurso gacha do aplicativo Darwin's Game, Shuka explodiu as massas de plantas fortemente enroladas na área da escadaria, onde o acesso estava fortemente bloqueado. Isso criou um corredor seguro, levando aos andares inferiores. A jovem corajosa assumiu o papel de isca, correndo em direção à cafeteria para atrair a atenção de todos os jogadores controlados, enquanto Kanami aproveitou a oportunidade de ouro para rapidamente passar por uma janela estreita, indo direto para o saguão, a área que oferece o caminho mais curto para o centro de controle do edifício. Shuka, apesar de ser perseguida de perto por inimigos armados, manteve uma compostura admirável. Graças à habilidade especial concedida pelo sistema do Darwin's Game, uma forma de capacidade de cálculo espacial que podia prever a velocidade e os ângulos de movimento com precisão quase perfeita, ela conseguia antecipar a trajetória de cada bala e ajustar sua postura de desvio com incrível flexibilidade. Essa agilidade a ajudou a despistar rapidamente seus perseguidores sem sofrer ferimentos. Enquanto isso, no saguão, Kanami aproximou-se cautelosamente da sala de controle suspeita de ser o centro de comando das vinhas. O plano bem coordenado entre os dois forçou o florista a deixar sua posição segura, confrontando diretamente o jogador conhecido como Sunset Ravens. Ao aparecer, ele utilizou completamente sua habilidade, fazendo com que plantas enormes na área convergissem imediatamente, envolvendo seu corpo para formar uma armadura viva, uma carapaça densa aparentemente imune a ataques comuns. Apesar de estar mentalmente preparado, Kanami ainda ficou surpreso com a resistência da armadura de plantas. As balas do rifle que ele criou, usando sua habilidade de materialização, falharam completamente em penetrar aquela camada defensiva. Reconhecendo a situação crítica, Kanami foi forçado a lançar uma bomba de atordoamento para interromper o ataque. Depois, recuou rapidamente para uma sala próxima para se reagrupar. No entanto, o florista não perdeu a oportunidade de contra-atacar. Ele avançou como um furacão e desferiu um soco devastador, derrubando Kanami no chão, temporariamente inconsciente. Naquele momento de vida ou morte, na tênue linha entre a derrota e a sobrevivência, Kanami de repente lembrou que sua habilidade não se limitava apenas a criar armas. Ele também podia intervir na estrutura detalhada delas. Ele imediatamente mudou a fórmula, aumentando o conteúdo explosivo em cada bala para criar uma pressão de penetração mais forte. O próximo tiro foi uma clara evidência da evolução do pensamento de combate de Kanami. As balas aprimoradas perfuraram a armadura aparentemente impenetrável do florista, forçando o oponente a ceder sob o fogo contínuo. Embora ele tivesse a oportunidade de acabar com ele no local, Kanami escolheu poupar o outro jogador, uma decisão humana raramente vista neste mundo inerentemente brutal. Pouco depois, Rain apareceu, a garota genial de análise de dados que estava monitorando todo o processo remotamente. Todas as três pessoas, incluindo Kanami, Rain e Shuka, oponentes em seu primeiro encontro, finalmente escolheram sentar-se juntas e decidiram formar uma aliança de sobrevivência. Em um jogo mortal como Darwin's Game, onde a única regra é que não há regras, a força coletiva é o escudo mais forte contra a morte. Rain não escondeu o potencial perigo pairando sobre suas cabeças. Entre os mais de 300 jogadores participando dessa partida real, existia um indivíduo extremamente sanguinário. Wang, o líder da notória organização Ace. Ele não lutava por pontos ou recompensas, mas simplesmente via o ato de matar como um prazer doentio. De acordo com a conjectura de Ryan, era altamente provável que essa pessoa estivesse mirando o arranha-céu, onde havia uma grande concentração de colares valiosos, como um terreno de caça perfeito para sua insaciável sede de sangue.
Sem dúvida, o tempo de paz havia terminado, e o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Enquanto a fumaça da batalha com o florista ainda não havia se dissipado completamente, outro jogador com uma aparência misteriosa, rosto escondido atrás de uma máscara protetora, havia sobrevivido ao caos graças a não ter sido afetado pela habilidade de controle de plantas. Notando que essa pessoa possuía a habilidade de luta e uma calma surpreendente, Kaname, que estava gradualmente se tornando o líder espiritual do grupo, sugeriu proativamente que ele se juntasse às suas forças para fortalecer seu poder coletivo em preparação para as batalhas brutais que viriam. No entanto, este jogador estranho não confiava facilmente em ninguém. Assombrado por ter sido controlado como uma marionete viva, ele parecia cauteloso, especialmente ao enfrentar Hiradi, aquele com habilidades de controle de plantas, que o fez perder completamente o controle de si mesmo. Por essa razão, ele recusou francamente o convite, não querendo voltar a colaborar com alguém que o transformou em uma ferramenta de combate involuntária. Apesar de ser rejeitado, Kaname manteve uma atitude calma, não forçando a pessoa mascarada a se juntar. No entanto, quando ouviu sobre Wang, o infame líder da organização Ace, os olhos do outro de repente mudaram de cor. Uma raiva latente parecia surgir, revelando um passado não resolvido. Após alguns segundos de silêncio, o jogador misterioso removeu sua máscara, revelando sua verdadeira identidade no jogo, Ryuji. Esta ação marcou um ponto de virada, o momento em que ele entrou oficialmente em aliança com Kaname. Ao mesmo tempo, Hiragi, que uma vez havia sido controlado por uma força mais forte, também escolheu ficar com o grupo, tornando-se um aliado confiável. Graças ao seu sigilo de controle de plantas, ele foi imediatamente designado para a tarefa de bloquear todas as aproximações ao edifício. Vinhas e raízes se espalharam como uma teia de aranha, transformando a área em uma base fortificada, preparando-se para o grande confronto que se aproximava. A aliança de 4 pessoas, Kaname, Ryuji, Hiragi e Shuka, começou a formar um eixo defensivo confrontando diretamente a organização Ace. No entanto, antes que a situação pudesse se estabilizar, outro desenvolvimento ocorreu. Kaname de repente recebeu um sinal de socorro de Shuka. Isso o surpreendeu, já que ela era uma guerreira de classe A, famosa por ser invencível. Ser levada a uma posição tão vulnerável sinalizava uma ameaça aterrorizante à espreita nas proximidades. Na área subterrânea oriental, Shuka caiu em uma armadilha armada por um jovem jogador. Ele possuía um sigilo que controlava água e gelo com alta precisão, quase à perfeição. Aproveitando o terreno estreito no túnel, o oponente criou grossas paredes de gelo atrás de Shuka, bloqueando completamente sua rota de fuga. Suas flechas de metal não conseguiam penetrar a barreira fria, forçando-a a um beco sem saída. A situação se tornou ainda mais séria quando a água começou a inundar o espaço selado. O oxigênio estava se esgotando, cada movimento se tornava difícil e o tempo de sobrevivência estava se esgotando. Diante desse perigo, Kaname teve que mais uma vez assumir a responsabilidade de resgatar seu companheiro em meio aos perigos que o cercavam no Darwin's Game, onde apenas um erro poderia levar a um fim permanente. Após receber o sinal de socorro de Shuka, sua companheira próxima, que havia lutado ao lado dele em muitas batalhas de vida ou morte, Kaname não hesitou em tomar uma decisão imediata. Reconhecendo a situação urgente, ele optou por partir para resgatar a garota, levando Ryuji como apoio. Enquanto isso, Ren e Hiragi permaneceriam temporariamente no arranha-céu, continuando a missão de proteger a fortaleza principal, preparando-se para a possibilidade da organização de elite de Wang lançar um ataque repentino a qualquer momento. A caminho da área onde Shuka havia enviado seu sinal, Kaname aproveitou para explicar a Ryuji sobre as características do sigilo pessoal que possuía. A habilidade de Kaname, o martelo do deus do fogo, permitia-lhe copiar objetos que ele havia tocado diretamente, embora a limitação estivesse na complexidade da estrutura. Itens simples como armas portáteis ou pequenos dispositivos podiam ser copiados perfeitamente, mas para objetos com estruturas mecânicas sofisticadas ou sistemas eletrônicos em camadas, a recriação era quase impossível. Enquanto o grupo de Kaname se aproximava das coordenadas-alvo, Ren e Hiragi se separaram para assumir a tarefa de observar a área ao redor do edifício. Enquanto verificavam os dispositivos característicos das pulseiras dos jogadores de Darwin's Game, eles descobriram que cada uma tinha um código QR contendo uma sequência numérica, nenhuma igual à outra. Ao notar essa anomalia, ambos teorizaram que as pulseiras poderiam estar escondendo uma camada mais profunda de significado diretamente relacionada à verdadeira natureza do jogo, muito além do papel usual de identificação ou limitação de tempo. Ao mesmo tempo, Kaname e Ryuji seguiram o sinal da pulseira de Shuka, chegando a um túnel de pedestres na extremidade sul da cidade. Antes da entrada, eles viram uma garota, aparentemente tímida, parada em silêncio. Embora suspeito, Kaname escolheu ignorá-la e continuou rastreando o sinal. Finalmente, o sinal o levou a uma seção do túnel submersa em água.
Sem hesitar, ele mergulhou, determinado a encontrar Shuka a todo custo, enquanto Ryuji ficou para trás de guarda. Assim que Kaname saiu, Ryuji começou a sentir que havia algo estranho naquela garota. Seus olhos estavam muito alertas, sem sinais de pânico ou medo. Sentindo uma intenção assassina se espalhando silenciosamente, Ryuji imediatamente sacou sua arma, interrogando-a sobre seu verdadeiro propósito. Sem evasão, a garota rapidamente revelou sua verdadeira identidade. Ela era Souta, possuidora de habilidades de controle de água e gelo, que havia ferido gravemente Shuka no túnel. Imediatamente depois, ele correu de repente em direção a uma loja em ruínas nas proximidades, iniciando outra perseguição tensa. Enquanto Ryuji continuava perseguindo seu oponente, rapidamente se viu em uma posição difícil de controlar. A pessoa que ele encontrou era um adolescente com poderes de manipulação de gelo, um sigilo raro com a capacidade de controlar o ambiente físico de maneiras desvantajosas para os inimigos. Com uma velocidade de reação extremamente rápida e habilidades afiadas de uso do terreno, o garoto não apenas criou paredes de gelo para bloquear os movimentos de Ryuji, mas também o prendeu habilmente com áreas solidificadas sob seus pés, tornando cada movimento lento. Assim que uma lâmina de gelo afiada estava prestes a mergulhar em um ponto fraco vital no corpo de Ryuji, algo inesperado aconteceu. Outra personalidade dentro do garoto que controlava o gelo despertou de repente. Essa entidade interna assumiu o controle instantaneamente, contendo o comportamento extremo antes que a lâmina tocasse a carne do oponente. Ao mesmo tempo, no túnel de água nas profundezas da cidade, Kaname estava realizando uma missão extremamente perigosa. Determinado a encontrar o paradeiro de Shuka, ele aceitou o risco de mergulhar no corredor cheio de água gelada, que antes havia sido completamente congelado pela influência dos sigilos ao redor. Uma espessa parede de gelo bloqueando a entrada forçou Kaname a usar uma arma de mão para abrir uma pequena brecha grande o suficiente para seu corpo passar. Cada golpe consumia considerável força, enquanto o oxigênio se esgotava cada vez mais. Nadando através do gelo rachado, ele continuou mergulhando mais fundo, entrando em uma zona de água completamente escura, sem luz. Após uma busca urgente com visibilidade limitada, Kaname encontrou Shuka, sua colega próxima, inconsciente, flutuando na água gelada. Seu rosto estava pálido, sua respiração fraca, sinais indicando que sua condição havia se tornado extremamente crítica. Sem hesitar nem por um segundo, Kaname puxou Shuka para a superfície. Assim que tiveram espaço suficiente para respirar, ele imediatamente começou a reanimação, usando compressões torácicas combinadas com respiração artificial. Cada sopro era um apelo pela sobrevivência enviado à frágil chance que restava. Finalmente, após uma longa série de segundos tensos, a respiração de Shuka gradualmente estabilizou. Seus olhos abriram-se ligeiramente, apagados, mas ainda refletindo uma incrível alerta. Juntos, tentaram nadar contra a corrente para voltar à área segura acima, embora cada braçada se tornasse laboriosa. Quando chegaram à costa, naquele raro momento de silêncio, Shuka revelou uma verdade que havia enterrado por muito tempo. Seu motivo para entrar no Darwin's Game nunca esteve relacionado a recompensas materiais ou fama ilusória. Todas as suas ações eram direcionadas a um objetivo pessoal: encontrar o assassino que matou seus pais bem diante de seus olhos quando sua infância ainda não estava completa. No processo de rastrear os detalhes restantes, Shuka acidentalmente descobriu uma instalação oculta do Darwin's Game no dispositivo pessoal de seu pai. Essa coincidência inexplicável a fez acreditar que o autor da tragédia estava entre os participantes presentes neste jogo brutal, e assim ela escolheu enfrentá-lo com sua própria vida. Em terra, Ryuji, após uma luta tensa com o controlador de gelo, tinha conseguido subjugar a garota que o acompanhava. Quando todos se reuniram, emoções conflitantes surgiram. Shuka inicialmente expressou o desejo de punir a jovem devido à sua conexão com o ataque, mas parou ao testemunhar sua aparência inocente, especialmente quando alguém lembrou o momento em que ela recebeu respiração boca a boca de Kaname para salvar sua vida. O rosto de Shuka de repente ficou vermelho, uma emoção rara da guerreira de aço, geralmente tão fria no campo de batalha. Aquela garota estranha mais tarde se apresentou como Sui. Ao contrário dos jogadores comuns, ela possuía o sigilo que controlava líquidos de forma flexível. Mas o que mais chocou o grupo foi que dentro daquele pequeno corpo existia outra entidade, seu irmão gêmeo falecido chamado Souta. Após um acidente grave, a consciência de Souta, através de um mecanismo não claro, fundiu-se com o corpo físico de Sui. Os dois agora coexistiam em um corpo, revezando-se no controle dependendo do estado mental. Um telefone separado era a única ponte mantendo a fronteira do ego entre eles. O sigilo de cada pessoa tinha propriedades opostas. Sui podia manipular líquidos, enquanto Souta possuía a habilidade de congelar qualquer umidade ao redor em gelo físico. Impressionado tanto pela habilidade especial quanto pela atitude sincera, Kaname escolheu convidar Sui para se juntar aos Sunset Ravens. Sua presença ajudou a estabilizar a equipe durante uma fase cada vez mais brutal do jogo, à medida que forças subterrâneas começaram a emergir. Pouco depois, Rain enviou uma mensagem diferente. O conteúdo não girava em torno de recompensas ou pontuações, mas visava algo mais profundo.
acesso ao sistema raiz ou à operação secreta de todo o Darwin's Game. Naquele momento, o oitavo, sob o comando de Wang, lançou um grande ataque visando o abrigo temporário do grupo de jogadores sobreviventes. O espaço do hotel imediatamente caiu em caos. Ira, o guerreiro quieto mas leal, reconheceu a situação crítica. Ele imediatamente chamou membros fortes o suficiente para recuar em direção a Kaname, enquanto escolhia ficar para trás para bloquear o inimigo. Ira nunca perseguiu a vitória. O que ele almejava era uma recompensa para ajudar a curar sua filhinha, uma garota da mesma idade de Suzune, a irmã de Sota. Para ele, cada escolha vinha do amor de um pai. Ao confrontar Xiang e Shuka, os dois guerreiros mais fortes sob o comando de Wang, Hira, apesar de ter armado armadilhas cuidadosas, encontrou-se em desvantagem porque os oponentes possuíam habilidades superiores de fogo. Depois de derrotar um deles, ele foi forçado a fazer uma troca final ao ativar o mecanismo de explosão que havia preparado antecipadamente no porão. A morte de Ira não foi simplesmente um sacrifício, mas uma decisão carregada de um espírito indomável. Um pai aceitando sua própria imolação para preservar o caminho de sobrevivência para os outros. Kana, a membro mais jovem do grupo, mas possuidora de uma inteligência tecnológica extraordinária, infelizmente caiu nas mãos do oitavo em um raro momento de descuido. Wang, com sua frieza cruel e esquemas profundos, realizou uma série de torturas psicológicas e físicas contra ela. Seu objetivo era extrair informações confidenciais relacionadas ao Darwin's Game, incluindo o mecanismo de operação do sistema, elementos não divulgados e dados que apenas alguns que haviam alcançado o nível mais profundo entenderiam claramente, enquanto todos pensavam que não havia como resgatar Kana antes que ela desmoronasse completamente. A força principal dos Sunset Ravens reapareceu de repente da escuridão. Com um plano meticulosamente calculado até o menor detalhe, eles usaram transmissores de atordoamento de curto alcance para criar um efeito de atordoamento temporário, abrindo caminho para um ataque surpresa. Naquele momento decisivo, eles rapidamente eliminaram o atirador, escoltando Kana. Ela foi resgatada por um tris quando a linha entre a vida e a morte parecia estar a um frágil suspiro de distância. Imediatamente depois, Kaname pessoalmente escoltou Kana de volta a um abrigo seguro, onde ela poderia continuar a missão crucial de decodificar completamente o sistema operacional do Darwin's Game, a causa de tantas tragédias. Da linha de frente, Shuka e Rain decidiram ficar para trás para deter a unidade oitava que avançava. Eles implantaram táticas de guerrilha proativamente, baseadas no terreno complexo da área urbana abandonada, usando pequenos corredores, escadas estreitas e escuridão para criar vantagens. Seus contra-ataques, embora não esmagadores, foram extremamente eficazes em desviar a concentração do inimigo. Rain simultaneamente mantinha comunicação com Kana através do sistema interno, enviando continuamente dados decifrados que ela havia coletado para análise paralela durante o combate. Enquanto isso, Ryuji, que já foi um assassino significativo no submundo, optou por manter distância tática para criar pressão no flanco. No entanto, em uma situação inesperada, ele foi diretamente emboscado, fazendo com que seu braço esquerdo fosse quase completamente destruído. O sangue fluía continuamente, mas os olhos de Ryuji mantinham sua determinação. Percebendo que não poderia continuar lutando por muito mais tempo, ele silenciosamente puxou uma granada escondida em sua roupa de proteção. Seu objetivo era claro: se ele não pudesse sobreviver, pelo menos eliminaria um pilar do oitavo, enfraquecendo toda a estratégia do oponente por dentro. Ao mesmo tempo, Kana, após estabilizar temporariamente seu estado mental, continuou se imergindo no complexo código de criptografia que encontrou nos braceletes Darwin coletados ao longo de sua jornada. Inicialmente, os números e símbolos pareciam desconectados, como se fossem aleatórios, sem seguir uma lógica fixa. No entanto, quanto mais ela analisava, mais Kana descobria conexões estranhas entre eles, um padrão secreto emergindo gradualmente. Aqueles símbolos não eram meramente equipamentos digitais, mas também coordenadas codificadas. Cada bracelete carregava uma parte do mapa que levava ao prêmio final, o controle do centro do jogo Darwin, onde o verdadeiro criador do jogo havia se embutido desde os primeiros dias. Graças à sua mente analítica e estratégica afiada, Rain imediatamente compreendeu o princípio estrutural dentro do sistema. Ela coordenou com Kana para determinar a localização exata do cofre central contendo o banco de dados original, algo que poderia acabar com o jogo de Darwin completamente se caísse nas mãos certas. No entanto, a jornada até lá não poderia ser concluída sem lidar com Wang. Assim que Ryuji se preparava para ativar a granada fatídica, Kana inesperadamente retornou ao campo de batalha, sem carregar armas, sem mostrar postura defensiva. Kana avançou com total calma, seu braço levantado alto, segurando um objeto de liga de prata. Era uma chave estranha, fabricada com altos padrões técnicos, capaz de se conectar diretamente ao banco de dados central. Em vez de escolher a destruição, Kana propôs uma solução que surpreendeu a todos: negociação.
Ela estava pronta para trocar essa chave por uma retirada condicional do 8º, não por medo, mas para evitar mais baixas desnecessárias. Esta ação corajosa veio da crença na autodeterminação, uma decisão que não surgiu da força, mas de uma profunda humanidade. A proposta fez com que ambos os lados cessassem fogo momentaneamente. Surpresa se espalhou pelo campo de batalha. Ao colocar vidas humanas no centro, em vez de pontuações ou poder, Kana inesperadamente reverteu o que parecia uma situação imutável. De uma posição sem saída, a esperança foi reacendida, e pela primeira vez, o jogo de Darwin não era apenas um lugar de derramamento de sangue, mas também continha uma oportunidade de escolher um caminho diferente. No momento extremamente tenso de uma negociação falsa, Kaname, com uma calma incrível e habilidade de improvisação, começou a liberar uma série de informações habilmente organizadas relacionadas aos símbolos gravados no bracelete Darwin. Ele deliberadamente criou uma história aparentemente razoável para convencer Wang de que a chave pela qual ambos os lados estavam lutando, na verdade, levava ao prêmio final. O objetivo de Kaname não era simplesmente enganar, mas aproveitar a oportunidade para criar uma rota de fuga e salvar seus companheiros do risco de eliminação completa. Enquanto a troca continuava, Wang não estava completamente convencido. O líder do 8º mantinha uma atitude vigilante, pois ao seu lado estava um membro especial, Prior, que possuía um sigilo que ajudava a detectar mentiras. Embora claramente ciente de que o que Kaname disse era parcialmente fictício, Prior não interveio imediatamente, pois queria ver o resultado final antes de agir. Após consideração, Wang concordou em aceitar a condição de entregar a chave, com uma cláusula adicional, garantindo apenas a vida de Kaname, enquanto Ryuji, apesar de estar gravemente ferido, ainda seria tratado no local para garantir que ninguém pudesse causar surpresas mais tarde. Naquele momento crítico, Kaname continuou a desempenhar perfeitamente o papel de alguém pronto para trair os companheiros em troca de sua vida. Ele declarou audaciosamente que não se importava com o destino de Ryuji desde que ele próprio estivesse seguro. No entanto, Ryuji, que possuía um sigilo que permitia observar emoções e verdadeiras nuances dos outros, facilmente reconheceram que isso não era verdade. Ele ficou profundamente comovido ao entender que Kaname estava arriscando tudo, incluindo reputação ou honra, apenas para ganhar tempo enquanto criava uma oportunidade de contra-ataque. Aproveitando o momento de surpresa, Kaname jogou a chave no ar, fazendo Wang instintivamente avançar para pegá-la. Ao mesmo tempo, ele rapidamente inseriu um código em um armário de armazenamento colocado na área do portão da estação. Não um detalhe menor, mas o centro de todo o jogo. Os símbolos nos braceletes Darwin não apontavam para o prêmio, mas na verdade forneciam coordenadas e códigos de abertura para o armário, o armazenamento que continha o núcleo deste evento de caça ao tesouro. Assim que o armário foi aberto, um mecanismo secreto dentro dele foi imediatamente ativado. Um forte feixe de luz brilhou, fazendo com que todos os jogadores restantes no mapa fossem teleportados aleatoriamente para diferentes áreas da cidade, com apenas Kaname permanecendo na cena. Diante dele, agora estava uma pequena caixa de ferro dentro do compartimento do armário. Ao abrir, Kaname descobriu um telefone tocando, o único objeto dentro. Ele pegou o telefone ansiosamente e uma voz do outro lado anunciou que ele era o vencedor final do evento especial. Quando autorizado a fazer um único pedido como recompensa, Kaname não hesitou em expressar seu desejo de se retirar do Darwin's Game, um desejo que existia em seu coração há muito tempo. No entanto, a resposta do administrador o deixou sem palavras. O sistema não permite deixar o jogo uma vez que a participação é aceita. A vitória, embora aparentemente completa, não trouxe a liberdade que Kaname esperava. O jogo continuava com regras rígidas que nunca mudavam e agora ele havia se aprofundado ainda mais no vórtice inescapável chamado Darwin's Game. Após revelar o verdadeiro propósito deste jogo de sobrevivência, a pessoa por trás de todo o sistema confirmou que, se os jogadores quisessem escapar da espiral mortal, eles tinham apenas duas escolhas. Ou alcançar a vitória absoluta, ou seja, completar todos os desafios que o sistema apresentou para o jogo, terminar automaticamente, ou escolher o caminho mais arriscado, encontrar o esconderijo do mentor, eliminá-lo completamente e então destruir todo o sistema central do Darwin's Game. Depois de ouvir tudo, Kaname Sudo, após alguma consideração, fez um pedido de privilégio especial, e este pedido foi rapidamente aprovado pelos operadores do sistema do outro lado. Em outro desenvolvimento, a jovem filha de Haraga, que havia sacrificado sua vida na confrontação anterior, finalmente recebeu a compensação da companhia de seguros. No entanto, os olhos da menina ainda estavam cheios de dúvida, como se aquele coração terno ainda não pudesse aceitar a dolorosa verdade sobre a partida repentina de seu pai. Ao mesmo tempo, Ryuji Misaka, o jovem carregando um passado pesado, foi ajudado por uma misteriosa garota loira que usou suas correntes de dragão para recriar seu braço após ele ter sido gravemente danificado em batalha. A garota chamada Kei era conhecida como um dos membros-chave do clube de artes marciais Sunset Ravens, um grupo semelhante a uma guilda no mundo do Darwin's Game, liderado por um lutador estrangeiro chamado Danju. Esta pessoa se tornou famosa após se tornar o último sobrevivente no jogo de caça ao tesouro que ocorreu anteriormente.
Após alcançar a vitória absoluta, Danjo usou seus direitos especiais para criar uma arena privada, onde os jogadores podiam desafiar uns aos outros para coletar pontos em um ambiente controlado por ele. Este espaço se tornou um destino familiar para jogadores ansiosos para treinar e estabelecer sua posição no caótico mundo de Darwin. Após a brutal caça ao tesouro que terminou com inúmeras perdas e sacrifícios, Kanamesudo tomou uma decisão ousada de mudar todo o cenário do Darwin's Game. Ele não queria mais enfrentar as forças brutais deste jogo mortal sozinho, então ele oficialmente estabeleceu sua própria aliança chamada Sunset Ravens. O objetivo do grupo era sobreviver para estabelecer uma nova ordem no mundo caótico, onde os humanos são forçados a lutar por suas vidas. Os membros principais do Sunset Ravens incluíam inicialmente Shuka Karino, a habilidosa guerreira que usava correntes e que sempre lutava ao lado de Kaname. Rain Kashiwagi, a garota genial com habilidades de análise tática extremamente precisas. Ryuji Misaka, o ex-membro de gangue que uma vez os confrontou, mas agora é leal aos ideais do grupo. Isui, a pessoa com dupla personalidade, a garota quieta e seu irmão gêmeo Sota, vivendo em seu subconsciente. Na jornada para expandir sua influência, Kaname abordou Danjo, líder do Clan Boxing Club, um grupo de combate operando independentemente no sistema de arenas subterrâneas do Darwin's Game. Embora este grupo não fosse antagônico, mantinham uma atitude neutra em relação a outras forças. Kaname viu potencial de aliança aqui e propôs pessoalmente a cooperação. Danjo não recusou, mas estabeleceu uma condição clara. Se Kaname quisesse se tornar um aliado, ele deve aceitar um desafio direto com ele em uma partida 1 contra 1. Apesar da óbvia disparidade física, Kaname aceitou o desafio. Enquanto Danjo era um dos 4 jogadores mais fortes de todo o jogo, possuindo habilidades de transformação biológica que tornavam seu corpo indestrutível, imune a armas de fogo e armas convencionais, Kaname tinha apenas uma vantagem em inteligência tática. A partida inclinou-se fortemente a favor de Danjo, mas a perseverança e o espírito de luta de Kaname causaram uma forte impressão. Embora ele não tenha vencido, ainda assim recebeu reconhecimento de Danjo com sucesso, estabelecendo uma aliança estratégica com o clube de boxe. Assim que a confrontação terminou, uma figura misteriosa apareceu de repente. Uma espadachim vestida de preto, com o rosto completamente coberto por uma máscara, entrou silenciosamente na arena. Ninguém menos que Liu Zuolan, a pessoa que ocupa a posição mais alta no ranking de jogadores no Darwin's Game. Ela possuía uma habilidade em comum, não do sigil, a habilidade especial no jogo, mas de técnicas tradicionais existentes antes de ela entrar neste mundo mortal. Essa técnica, chamada Espada do Coração, era um ataque que atingia diretamente a mente do oponente, fazendo as vítimas sentirem autenticamente que sua vida havia sido cortada, embora seu corpo não sofresse nenhum ferimento. Bem na arena, Zuolan usou essa técnica para fazer Kaname sentir como se ele realmente tivesse morrido em um instante. Sem parar por aí, ela continuou a derrotar facilmente tanto Ryuji quanto Rain, 2 pessoas que haviam participado de batalhas de vida ou morte com Wang antes. Depois de derrotar todo o grupo, ela não matou ninguém, mas surpreendentemente capturou Kaname, então se retirou misteriosamente. Enquanto todos estavam confusos, Rain usou todas as suas habilidades analíticas e documentos disponíveis para investigar as habilidades de Liu Zuolan. Através do processo de pesquisa, ela descobriu que Heartsword não estava no sistema sigil, o que significa que não era controlado pelo mecanismo do jogo, mas vinha inteiramente de habilidades de treinamento do mundo real. E isso fez de Zuolan uma das jogadoras mais perigosas, quase imprevisível. Enquanto isso, Kaname estava amarrado firmemente no esconderijo de Zuolan. O estranho era que ela não torturou, ameaçou, nem fez exigências sobre pontos ou recompensas. Após um período de silêncio, Zuolan revelou friamente que a razão do sequestro não era eliminá-lo, mas por um objetivo altamente pessoal. Ela queria que Kaname se tornasse seu marido, uma declaração inesperada, completamente contraditória ao contexto brutal de Darwin's Game, abriu um ponto de virada estranho que ninguém no Sunset Ravens poderia ter antecipado. Ao receber informações de Rain Kashiwagi sobre a captura de Kanamesudo, Shuka Kurino rapidamente reuniu todos os membros do Sunset Ravens para implementar um plano de resgate. O grupo partiu imediatamente, agindo de forma decisiva com o único objetivo de trazer seu líder de volta em segurança a qualquer custo. Em outra área, Liu Zuolan, a líder do ranking do Darwin's Game, começou a revelar seu verdadeiro objetivo. Contrariando sua aparência fria habitual, ela deu uma razão surpreendente para sua intenção de perseguir Kaname, querendo produzir descendentes perfeitos para o clã de assassinos que herdou. Com uma mentalidade genética, Zuolan acreditava que combinar com alguém que possuía qualidades superiores de sobrevivência como Kaname criaria uma geração ideal. Quando avisada sobre pessoas se aproximando, Zuolan imediatamente adivinhou que os Sunset Ravens estavam os cercando. Em vez de esperar por resgate, Kaname fez uma sugestão tática. Se ela escapasse sem ferir ninguém do grupo, ele consideraria sua proposta de casamento, um desafio que visava tanto a habilidade quanto a psicologia.
Esse compromisso ambíguo fez Zuolan aceitar. Embora confiante em sua capacidade de escapar sem precisar atacar, ela enfrentou uma formação de elite e um sistema de armadilhas montado pelo próprio Kaname. Como resultado, ela não conseguiu passar no teste estabelecido para ela. Em vez de confronto, Zuolan declarou que se juntaria aos Sunset Ravens, como uma forma de reconhecer o talento estratégico de Kaname. Apesar dos olhares suspeitos dos membros, Kaname ainda aceitou, com apenas uma condição. Se ela traísse a organização, primeiro teria que traí-lo. Um breve aviso, mostrando tanto calma quanto fé absoluta no poder persuasivo do ideal que ele estava perseguindo. Ao retornar ao esconderijo, Kaname imediatamente recebeu um vídeo de Wong, o líder da organização dos mortos-vivos da região insular. No vídeo, Shinizuka, o amigo leal de Kaname com uma constituição robusta, foi capturado e ameaçado de morte se Kaname não aparecesse no local designado. Este ato desprezível levou Kaname ao seu limite de resistência, tornando impossível para ele manter a calma. Incapaz de deixar seu amigo próximo enfrentar o perigo, Kaname imediatamente reuniu todos os membros dos Sunset Ravens, preparando uma ação ousada para resgatá-lo. Acompanhando-os nesta missão, estava Inukai, um lutador experiente do Danjo Boxing Club que já havia ajudado Kaname em batalha. Quando o grupo se aproximou da área do porto, de acordo com as coordenadas no vídeo, foram inesperadamente bloqueados por Keiichi, um membro dos Undead, que se pensava ter sido eliminado na batalha anterior no hotel, onde Hiragi usou seu poder especial para derrubar toda a estrutura. Inukai se ofereceu para enfrentar Keiichi sozinho para impedi-lo de causar obstáculos, criando condições para que os membros restantes realizassem a missão principal. Sui e Salta rapidamente coordenaram para eliminar os capangas que bloqueavam o caminho, limpando os postos de guarda para abrir o caminho para o armazém. Enquanto isso, Kaname e Ryuji passaram por passagens ocultas, aproximando-se silenciosamente da área onde Shinizuka estava cativo, aproveitando cada brecha para evitar chamar atenção. Ao confrontar Wang no armazém, Kaname não apenas viu seu amigo sendo miseravelmente torturado, mas também sentiu claramente a desumanidade impiedosa do líder dos Undead. Shinizuka não havia sobrevivido à tortura brutal. No momento em que viu o corpo imóvel de seu amigo, que havia compartilhado suas lutas, Kaname ficou atordoado. A dor em seu coração queimava através da razão, acendendo uma raiva profunda. Wang não era simplesmente um oponente. Ele havia se tornado um símbolo de dor imperdoável. Este confronto não era apenas pela sobrevivência, mas também uma declaração de guerra por tudo que Wang havia feito. Com raiva ardente no coração, Kaname e seus camaradas entraram em uma batalha de vida ou morte, determinados a acabar completamente com a ameaça dos Undead, mesmo que isso significasse trocar por toda a sua força restante. No momento em que testemunhou o cadáver de Shinizuka, o sincero camarada que lutou ao seu lado sendo brutalmente assassinado, as emoções em Kaname pareceram congelar completamente. Da dor transformada em crueldade, seus olhos tornaram-se sem alma, não mais impedidos pela razão ou misericórdia. Sem hesitação, ele sacou sua arma, disparando um tiro direto em um dos subordinados de Wang. Sangue espirrou na parede, sem um traço de arrependimento. Aos olhos de Kaname agora, essas pessoas não eram mais dignas de jogar. Eram apenas escória sobrevivendo através de uma crueldade insensível. Anteriormente, Kaname acreditava que a maioria dos participantes do Darwin's Game eram pessoas normais forçadas a se adaptar a um mundo louco. Tornaram-se brutais por instinto de sobrevivência, não por natureza. No entanto, com os Undead, a organização liderada por Wang, ele percebeu que a fronteira entre o jogo virtual e a realidade havia sido completamente borrada. Eles agiam como feras selvagens, tanto no jogo quanto na vida real, o que significava que haviam escolhido voluntariamente ser sanguinários. Isso fez Kaname tomar uma decisão decisiva, iniciando uma batalha de clãs com os Undead, declarando que erradicaria completamente essa organização sem piedade. Em resposta à declaração de guerra, Wang rugiu de raiva, chamando seus subordinados para avançar e matar Kaname. No entanto, esses homens foram eliminados pelo poder de fogo esmagador de Kaname antes que pudessem se aproximar. Ninguém podia resistir à crueldade precisa do líder dos Sunset Ravens. Não era apenas uma luta, era uma execução. Do outro lado da linha de batalha, Wang, enfurecido ao extremo, perseguiu pessoalmente Shuka ao vê-la. Com o ódio acumulado de sua derrota na caça ao tesouro anterior, ele acreditava que agora poderia esmagar pessoalmente quem o havia humilhado. Ele a perseguiu até um grande armazém onde a atmosfera sombria criava uma sensação avassaladora de inquietação. Confiante em sua força, Wang avançou diretamente contra Shuka, sem a menor suspeita. No entanto, em um instante, ele congelou quando uma de suas pernas foi separada do corpo, sangue espirrando, fazendo-o desabar no chão frio. Atordoado por não entender o que estava acontecendo, ele ainda tentou se levantar e atacar novamente, mas o pesadelo não havia acabado. Outro golpe invisível fez seu braço direito cair, o ferimento tão limpo como se cortado por uma lâmina invisível. Contorcendo-se de dor, Wang gritou em desespero, amaldiçoando Shuka continuamente. Em sua fúria, uma gota de sangue de sua testa caiu no chão.
Naquele momento, ele percebeu a terrível verdade, a luz refletindo em incontáveis fios extremamente finos espalhados por todo o espaço do armazém. Esses fios eram quase invisíveis a olho nu, mas afiados o suficiente para cortar facilmente um corpo humano com apenas um leve movimento. Shuka, com habilidade superior e preparação perfeita, havia transformado toda esta sala em uma armadilha mortal. Para ela, uma guerreira invencível no combate corpo a corpo não era apenas uma vitória de força, mas também uma declaração fria enviada àqueles que a subestimaram. Nesta batalha, ela não perderia. Neste momento de vida ou morte, Shuka finalmente apenas revelou o segredo de sua habilidade especial. Não apenas controlando o fio de aço como uma arma convencional, Shuka também podia fazer esses fios vibrarem em frequências ultrassônicas extremamente altas. Por causa disso, embora finos e quase invisíveis, apenas um fio era suficiente para cortar facilmente a pele, músculo ou até mesmo o osso de qualquer pessoa. Não era apenas lutar por instinto, mas exigia uma combinação perfeita de inteligência tática com habilidades letais absolutamente precisas. Percebendo a verdade tarde demais, Wang foi imediatamente dominado por um medo extremo. Seu espírito originalmente arrogante começou a desmoronar. Em um estado de desespero, ele concentrou toda a sua força restante para tentar rastejar para longe daquele espaço de morte. O sangue fluía continuamente, seu corpo fora de controle, mas a vontade de sobreviver o fez lutar para rastejar em direção à porta do armazém, com a tênue esperança de encontrar uma maneira de sobreviver. No entanto, assim que escapou para fora, a esperança desapareceu quando Kaname e Ryuji, que já foi um membro de alto escalão de uma gangue, estavam esperando ali há muito tempo. Não havia escapatória. Sem saída, Wang ajoelhou-se implorando, oferecendo todos os 1.800 pontos da ilha em troca de sua vida. No entanto, Kaname recusou friamente. Ele revelou que havia usado o privilégio de vitória após o evento de caça ao tesouro, permitindo apostas ilimitadas de pontos em batalhas entre clãs. Kaname apostou mais de 8.000 pontos, superando em muito qualquer oponente. Como resultado, apenas vencendo, todo o clã imortal de Wang seria permanentemente apagado do sistema, sem chance de reaparecer. Apesar de ainda tentar se justificar, Wang não conseguiu escapar. Kaname terminou tudo com um tiro decisivo como punição para aquele que causou a morte de Shuka. Ao mesmo tempo, em outro local, Inukai do clã Danju estava lutando ferozmente com Kaede, um perigoso remanescente dos imortais. A batalha levou ambos aos seus limites, mas assim que Wang foi eliminado, o sistema declarou a derrota completa dos Undeads. Inukai não precisava continuar lutando. A batalha terminou oficialmente. Apesar da vitória retumbante, Kaname não conseguia esconder sua perda. A morte de Shinizuka, que lutou ao seu lado, deixou um vazio difícil de preencher. Para Kaname, o jogo de Darwin não era apenas uma batalha de sobrevivência, mas uma máquina cruel, esmagando tanto a humanidade quanto a vida. Diante de todos os Sunset Ravens, Kaname declarou resolutamente o caminho a seguir. O objetivo deles não era mais existir ou acumular pontos. Eles iriam acabar com isso.